dei a volta no mundo para falar de um tema tão importante. Seja você estudante de faculdade, estudioso da Bíblia, ouvinte da Bíblia, seja você quem for, eu quero que vocês deixem as suas opiniões, se possível. Eu quero aprender com vocês e quero que vocês aprendam um pouco do pouco que eu aprendi também. Então é muito importante você deixar seu comentário. Vamos falar da linguagem que Jesus falava com nós, quer dizer, Deus encarnado. Língua e idioma não é sinônimo perfeito de acordo com os religiosos. Uma coisa é certa, ambos cumprem a mesma função de promover a comunicação dos falantes, as pessoas que usam aquela fala para se comunicar. Conhecer, portanto, o idioma da outra é uma condição essencial para manter uma boa conversa, um bom diálogo e compreender suas expressões. Então, conhecer o idioma implica conhecer uma cultura, vice-versa. Não basta conhecer bem as línguas e tem grande acerto de palavras. Bom, só assim você vai ter uma compreensão melhor nas expressões idiomáticas, estilo daquele povo, aquele que estava interagindo. Meus queridos, meus amigos, meus ouvintes, não esquece de deixar o seu comentário. Se você acredita nisso e isso é verdade, por que não seria em relação à pessoa de Jesus? Jesus foi uma pessoa extraordinária, embora tornou-se verdadeira humana, misturando com a pessoa e interagindo com elas. Por estudar o idioma de Jesus é uma forma de conhecer melhor a sua pessoa como alguém de carne e osso, que realmente existiu e viveu como um homem. É o Deus encarnado, né? Isto, é claro, não significa que pessoas que conhecem o idioma bíblico podem conhecer a Cristo. Muito menos esse conhecimento que propomos é insubstituto, se seja proposto. Quanto mais se ama uma pessoa, mais você quer conhecer a respeito dela. Você tem que ter quase conhecimento de Cristo, mais conhecimento de Cristo, sendo assim, o que propõe fazer, por exemplo, assim, o que você faz estudar a Bíblia, ou sobre o idioma que teve aqui na Terra. O conhecimento dessa língua nos ajuda a entender aos poucos sobre a própria pessoa. Mas para fazer isso, é preciso entender que idioma Jesus tinha usado quando ele esteve na Terra, considerando que ele exerceu seu ministério nessa localidade, Nova Jerusalém, Israel, e do livro é ali que devemos buscar resposta para nossas. Em língua era utilizado o antigo corredor da Galiléia até a Judéia nos dias de Jesus, na época de Jesus. Pelos estudos até agora realizados, sabemos que havia 4 línguas, mas não dominante, não igualdade. Nem todas eram faladas por todos. A primeira língua era o aramaico, mena botânico, falava pelo judeu desde o fim dos cativeiros babilônicos. O aramaico era a língua do povo de Assíria, Arã, que se tornou uma língua franca em Babilônia. Esse idioma propagou por toda parte, parece ter sido mais comum entre a população de palavras, tradicionalmente o hebraico. Durante os mais de 70 anos que passou em Babilônia, eles perderam a influência dessa língua. Essas crianças que nasceram durante o cativeiro acabou tendo um idioma da botânica, né? Foi assim que o aramaico acabou no idioma hebraico após, tanto os judeus, e já estão mais realizados, necessitava hoje, agora, que a língua hebraica, que fosse traduzido ou prazeada para eles o idioma paramaico. Assim seria interpretado. Essas tradições com paráfrase, todos, depois passavam para a escrita, defendendo o nome de Tagumino ou Bestorme em aramaico. Apesar disso, o hebraico ainda era usado nos dias de Cristo, portanto, o segundo idioma da época. Ele só não era tão utilizado quando o aramaico. O seu uso era mais restrito à sinagoga e aos estudos
rabino da Sagrada Escritura. Não era usado no dia a dia. Assim, um judeu comum, perto de Cristo, falaria aramaico no dia a dia. Em caso tivesse conhecimento do hebraico, restringiria a discussões ao culto sabá, sinagoga ou na independência do templo. Hoje, existe algumas pessoas que tentam apresentar nova tese que Jesus falaria hebraico na maioria das vezes. Não raros momentos, poucas vezes, nem isso, que pronunciaria em aramaico. Porém, não é isso que o André Falco vai te mostrar para você. Em diversos momentos, ele apresenta a palavra original de Jesus e praticamente todas elas estão de maneira em aramaico. Na cruz, ele cita em aramaico, no Salmo 22 diz, Ilahi, lema sebachthani, meu Deus, por que me desamparaste? E também tem um indicativo que os seguidores de Jesus, igualmente, que falavam em aramaico, ao ver o mestre ressuscitado, chamou de Avone, quer dizer, meu mestre, em aramaico, não hebraico. Os nomes próprios do evangélico me chama a atenção e chamou a atenção. Se ele fosse escrito hebraico, sobre o nome ia ser Ben Shona, não Bajona, ou de Barrabás, não Barrabás. Seria novamente o nome arabaico. Bom, isso não significa que o hebraico teria totalmente morto. Não, isso não. Lembra que em Lucas, Jesus é visto na sinagoga lendo e Isaías, evidentemente, estava em hebraico. Jesus, portanto, falou pelo menos 2 idiomas, o hebraico é uma situação específica e o aramaico para o dia a dia nas suas conversações com o povo, com a população. Bom, 4 idiomas que era comumente falado na época de Jesus, 2 hebraico, o aramaico e outros 2. Qual seria? Ora, mesmo que a conquista romana, o grego continua sendo a língua branca das nações. O latim reservou os seus cidadãos do império e não tinha interesse em ensinar ao povo. Bom, é fácil de entender. Imagina se algum deles quisesse conversar sem o risco de ser entendido. Melhor, então, conversasse numa língua o qual os povos não iam compreender, no caso, a língua latim. De certa forma, trazia uma privacidade para a conversa dos romanos. Para se comunicar mais globalmente, através do império, usaria o grego, que era como o inglês de hoje, na época de hoje, né? Serve para qualquer lugar. É uma língua universal. Agora, será que Jesus falava grego e latim? É difícil falar, é provável que não. Embora interagindo com o romano, no episódio que ele conversa com o centurião, é provável que ele tivesse pelo menos um conhecimento básico da língua. É algo difícil de afirmar para longe de qualquer situação. Flávio José, o historiador do século, dá a entender que pouquíssimos judeus falavam grego naquela época. Tanto é, mesmo ele sendo um homem culto, ele teve dificuldade para aprender esse idioma. Olha o que ele disse. Tem sido muito difícil para mim obter aprendizado dos gregos e entender os elementos básicos da língua deles, uma vez que eu esteja mais acostumado a falar no meu próprio idioma. Confesso que eu não consigo pronunciar o grego, pois a minha noção judaica não encoraja o ensino da língua estrangeira. Portanto, é difícil afirmar se Jesus falava ou não grego ou latim. Quanto ao hebraico, que é aramaico, completamente diferente. Altíssima probabilidade dele facilmente ter usado. E como seria esses 2 idiomas que Jesus, o hebraico e o aramaico? Seria diferente um do outro? Sobre isso, eu vou falar uma outra época, tá? Aliás, outra época não. Deixa eu pronunciar um argumento que faz tempo que eu queria falar. Vocês sabem que Deus é Jesus encarnado? Olha, eu estou tentando conhecer e passar para vocês um idioma, considerando que ele certamente falou em hebraico e aramaico durante o tempo que ele estava aqui na Terra.
E tanto o hebraico como o aramaico são línguas muito próximas uma da outra. Tanto é que uma pessoa que lê o hebraico bíblico, consegue entender de 50% a 80% de um texto em aramaico, dependendo da situação, e vice-versa. A diferença entre esses dois idiomas são mais um termo de vocabulário, umas regras. O artigo definido em hebraico, você coloca uma letra, rei, antes da palavra. Vamos dizer, mele significa rei, ou rei qualquer. O rei, em hebraico, significa hamele, o rei. Agora, em aramaico, a mesma palavra é usada para rei mela, mas, quando eu quero dizer em aramaico, o rei, o específico, eu tenho que acrescentar uma letra ale ao final da palavra. E mudo levemente o seu som. Eu digo, ahorcar. Percebe a diferença? É como se um brasileiro dissesse o leite e o espanhol la leite. Com pouco de esforço, dá para entender entender o outro, quer dizer, o idioma. Era mais ou menos assim, que as duas se comportavam, as duas línguas. Existem outras diferenças. Esse foi apenas um exemplo simples que eu estou passando para vocês, para que vocês possam entender das línguas. Mas havia semelhança também. Havia semelhança. Hoje, eu acho que os pastores na igreja, veja bem, respeitando a opinião de cada um, devia também de vez em quando falar sobre isso. Tanto o idioma hebraico como o aramaico usa as mesmas letras. Então, escrito, ambos, da direita para a esquerda. Diferente do nosso idioma, que é da esquerda para a direita. Agora, olha só, no tempo de Cristo, 4 ou 5 diferentes aramaico, dialeta, quando Jesus cresceu e começou o seu ministério, era bem distinto do dialeto de Judéia, onde ficava Jerusalém, no templo do Senhor. O episódio de Pedro na casa de Caifás levou o trecho claramente, diz a Bíblia, que as mulheres reconheceram como discípulos de Cristo com as seguintes palavras: certamente é um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Capítulo 26, 73, se não me engano. Só para lembrar, para você não fazer confusão, o dialeto não é um idioma, mas para variação linguística dentro do idioma, é a linguagem própria determinada que existe simultaneamente com a língua. No Brasil, todos nós falamos português, mas existe um dialeto próprio do caipira, do interior, né? Outro gaúcho, Bahia, sertanejo, Nordeste, e assim sucessivamente. Dialeto com idioma, não confunda. Ó, não é apenas uma questão de destaque, é muito mais do que isso. É um único diferença dentro de o mesmo campo linguístico. Assim, aqui no estado do Brasil, que chama edícula, no outro se chama barracão. Edícula, barracão, meia água, né? É assim em português. Agora, é claro, nessa pluralidade de alerta, alguns se distanciam mais da dramática estação e outros são tidos como menos culta de se expressar. Algumas vezes, essa forma de rotular é uma questão de costume, né? As qualificações existem. Isso não era diferente na época de Cristo. O modo de falar, como o Deus da Galileia, era ridicularizado na época dos dias de Cristo. De acordo com os babilônicos, que contém tradições tratadas nos dias de Jesus, alguns rabinos debochavam do jeito estranho de Jesus falar, acusando de fala de tropeço. Existem muitas mentiras sobre a forma diferente que os galileus não faziam diferença sonora em certas consoantes e vogais. Qual que era muito melhor articulado? Que havia crescida na Judéia. Uma dessas é mentira. Como letra J, não pode usar origem, romano, latino. Então, eu não posso usar nenhuma letra latina para escrever o nome do Salvador, pois todas são derivadas. O correto seria usar hebraico, como Ali, Bey, é assim sucessivamente. E sim escrever o nome do Salvador em hebraico, não só do Salvador, mas de todos os outros.
E vou mais longe. Não devia usar, não o hebraico que temos nas Bíblias atuais, mas aquele paleo-hebraico que é anterior aos tempos de Cristo. Assim que ele devia escrever para ter coerência. É uma tese que está levantando. É importante advertir o seguinte: do lado de você ter uma negligência, que gera muito, por outro lado, existe o risco de um exagero desse idioma que pode levar ao desequilíbrio de achar que aquele que domina o hebraico pode entender a escritura. Também seria. Agora, tá. Você quer ver uma contribuição da língua original das palavras de Jesus? Vai lá. Mateus capítulo 5 a 17. Não pensei que vim abolir a lei. Não vim para abolir, mas para cumprir. Muitos entendem com isso que a lei de Deus foi cumprida no sentido de que ela chegou ao seu fim, que ela chegou ao seu fim. Seu papel chegou ao término. Afinal, ele mesmo disse na cruz: está consumado, está cumprido, acabado, terminado. Logo, nesse raciocínio, ali não estaria papel algum a respeito da graça. Deus veio para cumprir a graça, quer dizer, o Cristo. Capítulo 5, verso 17. Mas, olha, veja o que diz os versos digam a verdade. Enquanto existir céu e terra, de forma alguma vai desaparecer a lei, a menor letra ou o menor traço, até quando se cumpre. Ó, o céu e a terra, eles ainda existem. Como a lei terminou, se ela continua válida enquanto o céu e a terra durassem. A resposta talvez esteja no idioma original de Jesus. Nesse caso, podia ser o hebraico como o aramaico. Bom, aqui nos tempos bíblicos, se alguém ouvisse ou uma aplicação da lei, o qual ele não concordava, ele sussurrava no ouvido do outro, esse indivíduo está destruindo a lei, ou esse indivíduo está abolindo a lei. Se, porém, ele concordasse com a aplicação dada à lei, ele então falaria para os companheiros: essa pessoa ou sujeito está cumprindo a lei. O ensino tradicional de judaísmo confirma isso que eu acabei de falar. Ainda que todas as ações do mundo se levantassem para destruir uma palavra da lei, elas não será capaz de fazer. Rapá 19, versos, esqueci essa parte. O que Jesus quis dizer? Olha, a interpretação que eu estou na lei é correta. Eu não vim para destruir, mas vim para dar o seu verdadeiro significado para cumpri-la. Todo esse esforço sobre o idioma ainda revela algo muito especial acerca do Senhor. É que Deus poderia ter mandado anjos para resgatar, podia ter feito um terremoto para compreender a todos, poderia causar uma explosão cósmica no céu, mas ele preferiu pessoalmente a esse mundo. Essa pessoa que é mais do que isso, que é Deus, com sotaque humano, um dialeto simples e compreensível. Tudo para dizer, ainda nos ama e que tem um plano de salvação para cada um de nós. Infelizmente, o aramaico está desaparecendo. Não vamos deixar desaparecer. Aquele pequeno povoado da Síria utiliza, mas um idioma de amor deixado por Cristo, esse não foi extinto. Ele pode, ainda deve ser usado por mim, por você, que tem todos. Olha, então, na certeza que vocês entenderam, eu vou citar mais um trecho e vou terminar, ou depois dando essa continuidade. Vou terminar, como se diz, fazendo essa especulação, ou deixando essas palavras finais. A palavra de Deus em linguagem humana é o grande desafio dos estudantes, com o aprendizado hebraico, aramaico e grego. Ora, sobre a Bíblia, eu quero mostrar, finalizando para você, a boa nova. A linguagem de Deus se tornou a Sagrada Escritura fala a língua dos homens. Em primeiro lugar, aramaico, grego. Ereshit Tahá, Lashamai,
Fazer um curso bíblico onde a Bíblia nasceu é fundamental. É aquilo que mais atrai, traz alegria. É necessário conhecer a língua do Antigo e do Novo Testamento, hebraico, grega e outras línguas relacionadas. Os lugares que estuda arqueologia. Era hebraico em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, não propriamente o mesmo hebraico que foi escrito na Bíblia, mas quando se fala hebraico, se usa as mesmas letras que se escrevem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Aqui no Brasil não é o contrário, né? Da esquerda para a direita. Nos ajuda no estudo do idioma, o estudo hebraico, tá bom? Esse todos os dias passa lá tantos milhões rezando, né? Orando, rezando, vamos falar rezando, outros orando, né? E hebraico mesmo, estudante bíblico, né? Então, por isso eu digo para vocês, até a próxima. Beijo no coração ou até os céus.